Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Sou Rafael Santos, presbítero da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba, pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi. Na congregação do Vila Auer, que é dirigida pelo pastor Marcos Romano. Estamos aqui na última lição do nosso trimestre, desse segundo trimestre, que vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Lições maravilhosas que muito podemos aprender da palavra de Deus. Essa lição tem como texto áureo a Epístola aos Efésios, no capítulo 3, versículo de número 10, que está escrito assim: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Leitura em classe, Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, quem está falando isso é o apóstolo Paulo, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, antes de começar aqui essa lição, precisamos entender aqui o que Paulo está dizendo quando ele refere-se à dispensação do mistério. Esse mistério estava escondido no seio do Pai, estava escondido em Deus, mas que foi revelado na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Foi em Cristo que se revelou a sabedoria de Deus. Foi em Cristo que se revelou a multiforme graça de Deus. Cristo, o qual estava presente antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido sacrificado. Mas quando ele veio ao mundo, ele então manifestou essa sabedoria de Deus, não somente para os homens, mas também para principados e potestades. Quando a Bíblia Sagrada fala de principados e potestades, ela está falando sobre seres espirituais, sejam eles seres angelicais, sejam eles espíritos malignos. Em Cristo Jesus se manifestou isso da parte de Deus, a graça, nele habita toda a plenitude de Deus. E Deus usa a igreja para revelar essa graça ao mundo, tanto para as pessoas como também no mundo espiritual. Olha que maravilha, que graça de Deus para conosco, de nós sermos instrumentos de alencar essa graça do Eterno. Então, a igreja, ela vai mostrar, Deus vai mostrar através da igreja, essa multiforme graça de Deus. Aleluia. Vamos para a introdução. A introdução diz assim, ó: o Altíssimo revelou para a igreja
um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe a luz para o seu povo, usando seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples como eu e como você. Essa graça foi revelada para nós, homens pecadores, mulheres pecadoras, mas alcançadas por Deus através de Cristo Jesus. Deus, ele usa a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo vivo, nós somos o corpo vivo, um corpo vivo. E Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a razão da igreja. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios. Ele retrata a igreja como corpo. Mas em Colossenses, que é o complemento da Epístola aos Efésios, vai nos mostrar que Cristo é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, e sem a cabeça o corpo não tem vida. Então, Deus usa a igreja para manifestar essa multiforme sabedoria e graça da sua parte. E como que Deus faz isso? Ele faz isso de uma maneira diversa, diversas formas, diversas maneiras Deus faz para revelar essa sabedoria em Cristo através da igreja. E de uma maneira ampla, uma maneira amplificada que alcança todos. Todos nós temos um propósito, todos nós temos dons da parte de Deus. É bem verdade como a parábola que Jesus fala, uns receberam 5, outros receberam 2, outros receberam 1, mas certo é, todos nós recebemos talentos da parte de Deus, dons da parte de Deus. E para que servem esses dons? Esses dons eles servem para amplificar e divulgar as dádivas do Pai, as dádivas de Deus. E quais são as dádivas de Deus? Quais são as dádivas do Pai? As dádivas de Deus, a primeira é o amor que Ele derramou nos nossos corações para nós termos uns para com os outros, amor, compaixão, cuidado. Mas ele provou o seu amor através de Cristo, aonde ele amou o mundo de tal maneira, em João 3,16 está escrito, que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse da parte de Deus? Ele amou, ele te ama, ele me ama e ele te amou primeiro. Glória seja dada a Deus. Segunda dádiva da parte de Deus é a filiação divina, pois todos aqueles que recebem Cristo, conforme João capítulo 1, versículo 8, o Senhor nos deu poder de ser feito filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos participação na herança. Nós se tornamos filho do grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, todos aqueles e só aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Terceira dádiva da parte de Deus é o ministério da reconciliação, o qual nós divulgamos que em Cristo Deus reconciliou o mundo. Deus nos reconciliou através de Cristo e só por intermédio dele. A graça de Deus há manifestado em Cristo Jesus, trazendo salvação para todo aquele que nele crê, conforme o apóstolo Paulo fala na sua epístola a Tito. Então, nós temos esse ministério da reconciliação, reconciliando pessoas com Deus, perdidos com Deus. Por isso Jesus falou, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Por quê? Porque nós temos o ministério da reconciliação para com Deus. Aleluia.
Esses dons, antes de ir para o tópico 2, meus irmãos, eu quero elencar aqui esses dons o qual Deus deu para a igreja, que são amplos, são diversos, que mostram essas dádivas da parte de Deus. Essas lições muito nós podemos aprender a respeito dos dons, não somente nessa lição, nesse trimestre, mas também no anterior. Quem teve a oportunidade de assistir às aulas, participar delas, aprendeu bastante sobre os dons espirituais. Esses dons, eles são classificados, segundo alguns teólogos, como os dons de locução, os dons de revelação e também os dons de poder. Os dons de revelação. Quais são os dons de revelação, Rafael? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Dons de poder, quais são? O dom da fé, dom de curar e operar maravilhas. Dons de expressão ou locução, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. E os dons ministeriais que estão na Epístola aos Efésios, no capítulo 4, são os dons do apóstolo, os dons do profeta, evangelistas, pastores e doutores. Existem muitos professores que aplicam os dons ministeriais como a mão, onde fala que o apóstolo é o dedo polegar. Por quê? Porque ele alcança todos os dedos e é o mais forte. Segundo, é o dedo indicador como profeta, aquele que indica o caminho. Terceiro, o dom de evangelizar. O evangelista é aquele que se destaca no meio do arraial de Satanás, ganhando as almas para o Senhor Jesus Cristo. Quarto, dom ministerial, o dom de pastorear, aonde vai no dedo angular, aonde está a aliança. Por quê? Porque o pastor é casado com a igreja. E o minguinho, que é o dom do doutor, porque ele tira as mínimas dúvidas, do corpo de Jesus Cristo, das pessoas, tudo isso para a glória do Senhor Deus, para a glória do nome de Jesus. Mas, irmãos, existem muitos outros dons dentro da Bíblia Sagrada. Até em Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo de número 12, a Bíblia vai falar sobre alguns dons. Eu quero citar aqui para os irmãos, no capítulo 9, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vamos lá para frente. Aqui, capítulo 12, versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar-se. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. Então, o dom de exortar. O que reparte, faça com liberalidade, dom de repartir. O que preside, com cuidado, dom de presidir. O que exercita misericórdia, com alegria, dom de exercitar misericórdia. Irmãos, dentro da palavra de Deus há muitos dons. Mas o principal dos dons é o amor. E qual o apóstolo Paulo, ele elenca o amor como o principal dom da parte de Deus. Então, o amor, ele é o que rega todos os dons, dá sentido a todos os dons. É o principal que todos têm que ter e recebem ele através da maravilhosa graça de Deus na sua multiforme sabedoria. Então, nós aqui evidenciamos os dons, o qual Deus distribui à sua igreja para que assim as dádivas de Deus venham a ser conhecida aos homens. Meus queridos, tudo isso nós temos que tratar com cuidado quando nós falamos de dons.
Porque Deus não dá esses dons ao mundo, esses dons específicos Deus deu à igreja. Existem pessoas, todo mundo, como eu disse, todas as pessoas têm dons, mas alguns dons Deus só dá para a igreja, para aqueles que se tornam a igreja, o corpo vivo de Jesus Cristo. É um privilégio receber dons da parte de Deus, mas para isso nós precisamos ter cuidado e tratá-los como os dispenseiros dos mistérios divinos. Os dispenseiros é aquele que cuida da comida, da dispensa, aquele que administra, aquele que trata as pessoas, que não deixa faltar, que vai com cuidado. Então tem que ter cuidado. É algo de muita responsabilidade receber dons da parte de Deus. Com sobriedade e vigilância. Existem dons, né, que Deus dá para alguns tipos de pessoas, o qual Deus deu algumas diretrizes para a igreja. Para o quê? Para que a igreja venha destacar essas pessoas que têm esses dons. Ser pastor não é uma indicação, é uma vocação, é um dom da parte de Deus. Tem muitas pessoas que são pastores como dons, mas ainda não receberam, né, o tempo da sua chamada, o reconhecimento da parte da igreja, que faz parte, porque Deus usa a igreja na sua multiforme sabedoria. Então, esses dons, alguns dons que são principalmente os dons ministeriais, eles precisam, né, ser destacados na igreja, não para ter honras, ter privilégios ou porque são maiorais, não, mas para o serviço do corpo de Cristo. Os dons ministeriais, como foi falado, o dom do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e dos doutores. E a Bíblia vai dizer que essas pessoas precisam ser exemplos para a sociedade. Não somente para a sociedade, mas até mesmo dentro da sua casa, conforme o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo e também a Tito, para que sejam pessoas prudentes, pessoas vigilantes, pessoas não dadas ao vinho, pessoas não soberbas, pessoas não avarentas, pessoas que sejam fiéis, né, e que venham dar testemunhos disso. Então, é necessário nós termos cuidado, né, principalmente na igreja, né, às vezes de separar pessoas, né, para o ministério, mas que não receberam esses dons da parte de Deus. Esses dons, não somente eles, mas também os dons espirituais, dom de profetizar, de operar maravilhas que Deus pode dar para qualquer um, para todos, dentro do corpo dele, da igreja do Senhor, precisa todos eles terem amor, hospitalidade. Os dispenseiros têm que ter amor uns para com os outros. O dispenseiro tem que ficar atento para a necessidade do corpo de Cristo. É aquele que tem que ter cuidado para com o próximo, de ver uma pessoa necessitada e ir socorrê-la, não se omitir. Por quê? Porque ele foi chamado para isso. Precisa ter amor, hospitalidade e não esperar receber nada em troca. Não buscar reconhecimento das pessoas. O amor verdadeiro não busca isso, mas busca o bem-estar do próximo. Assim, com essa atitude, nós se tornamos verdadeiramente identidade daqueles que se denominam discípulos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro, recomendado pelo apóstolo Paulo. Isso se torna possível para quem ama incondicionalmente, pois a hospitalidade é acolhimento, bom trato com todas as pessoas, crentes ou não, pobres ou ricas, cultas ou não.
Este é o apelo que o escritor aos Hebreus faz a todos os crentes, para que nós não venhamos fazer acepção de pessoas. E muitas vezes, meus irmãos, acredito que todos nós pecamos nisso. Mas, como Cristo, não venhamos fazer acepção de ninguém, como Ele não fez acepção de ricos, de pobres, de grandes, de pequenos, de velhos e de crianças. Todos que vinham a Ele, Ele tratava com muito amor, com muita cordialidade, com muito carinho, e seguimos o exemplo do nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dispenseiros têm que ser fiéis, administrar com fidelidade, né? Valorizar aquilo que Deus lhe deu, ser fiel, né? Ter a consciência da sua responsabilidade e seguir, custe o que custar, os princípios éticos da palavra de Deus. Quando eu falo de ética, eu falo de algo além da moral, algo que é algo que é a característica da palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Queridos, esse é o tópico 2 que vai falar sobre os dispenseiros dos mistérios divinos. Glória a Deus. O tópico 3 vai falar sobre os dons e os frutos do Espírito. A necessidade dos dons, queridos, é urgente a nossa necessidade de ver Deus agir na sua igreja. E, para isso, temos que pedir para Deus para que Ele venha derramar dons na sua igreja, os dons espirituais. E quando nós falamos de dons, nós se lembramos da igreja de Corinto, uma igreja rica, abastecida com os dons espirituais. O apóstolo Paulo, quando fala da igreja de Corinto, ele não vai censurá-los pelos dons, mas sim pelos motivos. Então, aqui no tópico 3, nós vamos tratar disso daí. A necessidade, primeiro, dos dons espirituais. Por quê? Porque existem muitas igrejas morrendo, igrejas vazias, igrejas frias. Muitas igrejas vivendo de uma maneira estranha, esquisita, porque não há mais o poder de Deus, não há mais a real presença de Deus atuando. Não falo somente das pessoas sentirem arrepio, mas realmente terem as suas vidas transformadas, alcançadas, curadas, libertas. Esse é o poder de Deus que é manifestado, não somente pelos sentidos, mas também pelas obras. Louvado seja Deus. Então, é necessário essa urgência desses dons. E assim o Senhor vai fazer o quê? Vai batizar no Espírito, curar as enfermidades, aquilo que nós estamos tratando, e assim vai despertar a fé, não somente nossa, mas também daqueles que ainda não são fiéis, aqueles que ainda não são crentes em Jesus Cristo. Os dons espirituais e o amor cristão é aquilo que nós tratamos, irmãos. O amor, ele rega todos os dons. Paulo termina o capítulo sobre os dons dizendo: portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Qual o caminho mais excelente? O amor. Em seguida, ele abre o capítulo mais belo da Bíblia, segundo o autor aqui, que fala sobre o amor. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está no capítulo 13 de 1 Coríntios. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. É aquilo, meus irmãos, que nós estamos tratando, e se continuarmos, vamos continuar nessa redundância, e acredito que todos os senhores e senhoras já sabem dessa necessidade do amor acima de todos os dons. A necessidade do fruto do Espírito. Irmãos, estava meditando nessa lição e eu aprendi algo tremendo nessa lição. Muitas vezes, quando nós falamos de frutos e de dons, eu falei de frutos e de dons, eu destacava a necessidade de ter os frutos do Espírito,
né? E, consequentemente, não desvalorizando os dons, mas colocava os frutos acima até mesmo dos dons espirituais. Mas aprendendo e meditando nessa lição, eu fui realmente convencido que os dons e os frutos caminham extremamente juntos, e os frutos é consequência dos dons. E qual o dom? O amor, porque o amor realmente é tratado como um dom na Bíblia Sagrada. E sem amor não tem dons válidos e nem a produção de frutos. Então é como se fosse uma lata vazia, uma lata oca, não serve, né? Tá ali só para fazer barulho. Então, é necessário os frutos e os dons caminharem juntos. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, conforme o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 5, dos frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então, tudo isso é fé, tudo isso são frutos do Espírito, conforme Paulo trata aos irmãos Gálatas. O amor é o que o nosso Pai Celestial quer à sua igreja. Uma igreja cheia de poder que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas que também acolhe o doente. Zelosa de boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraternal. Que, como diz o apóstolo Paulo, é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O caminho do amor é mais excelente que todos os dons espirituais. Queridos, o subsídio teológico aqui foi aonde também eu aprendi aquilo que eu compartilhei agora com os irmãos. Paulo havia elogiado os crentes em Corinto que não faltava dons espirituais, ele mostrando a necessidade de apreciar a variedade dos dons em a unidade do corpo. Agora ele quer destacar um caminho mais excelente para exercer os dons, o caminho do amor. Ele não sugere que os dons sejam inferiores ao fruto do Espírito, que inclui-se todo o amor, nem quer dizer que os dons e a manifestação espirituais não sejam necessárias, se eles têm o amor. Embora o amor de Deus e o amor de Cristo seja a fonte da salvação e tudo o que Deus tem para nós, o amor não é chamado de dom espiritual. Tudo o que foi dito no capítulo 12 mostra que os dons são necessários para a vida e ministério cristão, mas em Corinto eles precisam de correção. Os dons eram genuínos, mas em Corinto eles precisavam de correção. Os dons eram genuínos, mas os motivos dos crentes eram tudo o que deveriam ser. Não nos esquecemos de que Deus modelou este amor para nós, segundo a sua pessoa e trabalho. Então, que seguimos o exemplo de Cristo, que amou as nossas vidas, o Pai que entregou o seu Filho, né? A abnegação de Cristo, né? Despojado de toda a glória, o qual era-lhe devida, era o seu direito, mas ele, obediente em amor ao Pai, veio a este mundo como homem sofredor. Ele não pecou, não merecia ser condenado, mas ele aceitou a condenação, a morte de cruz. Porém, Deus o exaltou soberanamente, colocando ele, o seu nome, acima de todo nome, para que todo joelho se curve e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Queridos, a conclusão, a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito, a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais foram os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Estes são para edificação dos salvos em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, muito nós podemos aprender dessa lição. Lição maravilhosa, o trimestre está se encerrando, aonde muito aprendemos da palavra de Deus, e nessa lição podemos aqui, explicar o caráter divino dos dons espirituais e ministeriais.
elencar as qualidades dos dons dos dispenseiros dos mistérios divinos e correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. Eu espero que a sua vida seja muito edificada através dessa lição e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e lhe dê a paz. Vamos orar e encerrar essa aula. Senhor, meu Deus e Pai, mais uma vez sou grato a Ti por essa oportunidade de estar compartilhando da Sua palavra com os nossos queridos irmãos da Yahtzee Hour, Senhor, e todos aqueles que também vão assistir essa aula e serão alcançados através dela. Que a Sua palavra brote nos nossos corações cada vez mais o Seu amor, o amor incompreensível, o amor ágape, o amor incondicional, Senhor, que nós venhamos ter uns para com os outros, o amor, o qual o Senhor derrama através do Seu Espírito, o amor semelhante ao Seu, Pai, para que assim nós venhamos ficar parecido contigo, pois a Tua palavra diz que o Senhor Deus é amor. Então, Senhor, derrame sobre nós esse amor uns para com os outros. Abençoe a cada irmão, a cada irmã, que nesse momento difícil, nesse momento de correria, parou para assistir essa aula, Senhor. Que ele seja muito edificado, que a esperança dele seja renovada e que o seu nome venha a ser glorificado. Usando assim, Senhor, os membros do seu corpo, que é a igreja que o Senhor estabeleceu sobre essa terra, que avança e que não tem porta do inferno que prevaleça. Alcance a cada um de uma maneira gloriosa, dando uma ótima semana, um ótimo domingo. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre todos vocês. Amém?